Vou ficar tecnológico agora aqui. Esse negócio é muito chique. Se deixasse eu ficava mais tempo aqui assim na adoração. Eu lembro que eu frequentei durante 1 ano uma igreja que tinha culto toda sexta-feira à noite e domingo de manhã, aqui nos Estados Unidos, lá na cidade de Columbia, em Missouri. E a gente chegava com tanta expectativa nos cultos. E a gente ficava, era 1 hora na presença de Deus, louvando, adorando. 1 hora. Aí depois tinha um intervalo de 10 minutos. E eu voltava para ouvir a palavra mais 1 hora. Eu não sei se eu faço isso um dia na nossa igreja. Eu tenho medo de fazer o pessoal ir embora depois do louvor e nunca mais voltar. É perigoso fazer esse tipo de coisa. Mas eu quero compartilhar com vocês, seguindo um pouquinho aquilo que nós começamos a falar ontem à noite. E o tema, qual é o tema do retiro, gente? Fé e família. E o que nos pediram para compartilhar com vocês é sobre rompendo em fé, romper em fé. Essa é uma frase bonita de dizer, mas assim, o que ela significa de verdade? O que significa romper em fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Eu fui consultar, não o Google essa vez, mas eu fui consultar o famoso ChatGPT sobre o que ele fala sobre o que é romper em fé. E olha o que ele escreveu. Eu não sei quem escreveu, mas alguém escreveu. Diz o seguinte, que refere-se a um ato de exercer uma fé profunda e inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. É um compromisso de confiança absoluta e entrega a Deus, mesmo quando enfrentando desafios ou adversidades. Bonito tudo isso. O que significa? Na prática. Aí agora vai o Chet Herbert, vai falar aquilo que eu penso sobre o que é romper em fé. Queridos, para mim, romper em fé não é forçar a barra com Deus. Não é exigir que Ele atenda o seu pedido. Na verdade, para mim, simplesmente ler, estudar, crer e praticar a palavra de Deus no dia a dia. Isso para mim é romper em fé. Porque olha só, a base da fé, ela não está nos meus desejos, não está nos meus sonhos, naquilo que eu quero, mas no que a Bíblia diz. Então é o seguinte, por que eu falo que romper em fé é isso? Porque venhamos entre nós aqui. A palavra de Deus, ela exige que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de todas as coisas. Você consegue fazer isso no seu dia a dia? A palavra de Deus diz que eu tenho que tomar a minha cruz e seguir ao Senhor Jesus. Você faz isso todo dia? Ela me diz que eu tenho que fazer morrer a minha carne diariamente. Você faz isso todo dia? Que eu tenho que amar aqueles que querem o meu mal. Você faz isso? Que eu tenho que sempre perdoar independente de. Você faz isso? Que eu sempre tenho que buscar a restauração nos relacionamentos. Você faz isso? Que o amor ao dinheiro é pecado. O que vocês acham disso? Que eu tenho que orar sempre. Que eu tenho que ler a palavra, meditar nela diariamente. Ou seja, todos os dias. Você faz isso? Romper em fé, queridos, é na verdade você entender que a sua vida não existe se não for fé em Jesus Cristo diariamente. Eu preciso de fé para viver.
Eu preciso de fé para fazer tudo que eu tenho que fazer como cristão. Eu preciso de fé para poder falar com Deus, sentir Deus, fazer a vontade de Deus, me relacionar no casamento bem, fazer ter uma boa família, cumprir a vontade do Senhor, trabalhar, descansar, viajar, ir para as ilhas. Tudo tem que fazer com muita fé. Tudo com muita fé. Então, na verdade, romper em fé é uma prática diária da palavra do Senhor, significa obedecer a palavra de Deus diariamente. Portanto, se eu não leio, se eu não estudo, se eu não medito, se eu não pratico a palavra do Senhor, eu não estou rompendo em fé. Não estou vivendo como cristão da verdade. Não estou experimentando as maravilhas do Senhor, nem o sobrenatural de Deus. Porque está faltando aquilo que alimenta a fé, aquilo que fundamenta a minha fé, aquilo que é a base da minha fé, que é a palavra de Deus. Porque sem ela não adianta, gente. Não adianta. Eu preciso muito da palavra do Senhor. Eu vou falar de um homem hoje, vou dar continuidade do que eu falei ontem à noite, falando sobre Neemias. Neemias era um homem de muita fé, mas um homem de visão, um homem estrategista, um homem que rompia com sua fé. Eu diria que diariamente. Eu quero falar um pouquinho sobre ele e vou iniciar então falando, lendo Neemias capítulo 1, versículos 2 a 4, que diz o seguinte, Neemias 1, versículos 2 a 4. Eu leio ontem, vou só repetir para vocês aqui. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí então vem, quando eu ouvi tudo isso, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Queridos, Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, um dos irmãos da grande família lá que morava em Judá, em Jerusalém. Isso foi mais ou menos nos anos 444 a.C. E é interessante que esse homem traz a notícia da realidade do povo que estava lá em Jerusalém, sofrido, sem estrutura, sem condição de comer, de trabalhar, sem muro, sem nada. Então, o que a gente tem que fazer? O que Neemias ensina de como é que a gente não pode romper em fé e ajudar os irmãos a sobreviverem melhor, viverem melhor e terem suas vidas dignas diante do Senhor? A primeira coisa que Neemias faz, e que serve para nós como um meio pelo qual a gente pode romper em fé, primeira coisa que ele faz, ele chora pelos seus. Ele chora muito pelos seus. Em primeiro lugar, queridos, os problemas do seu povo, da sua família, então levaram Neemias a chorar, a derramar lágrimas. Aí eu pergunto a você, quanto tempo faz com que você não chora por sua família e pelos seus? Quanto tempo você não chora pelos seus de longe, de perto? Que estão, às vezes, longe do caminho de Deus, que estão sofrendo, que são... o Jack, por exemplo, a gente tem que orar por ele sempre agora, por uma situação difícil para ele no momento. Para quanto que a gente tem entendido a importância de chorar pelas pessoas? Nós não choramos pela conversão de muitas pessoas na história. Sabe, na família. A gente tem pessoas na família que ainda não conhecem o Senhor Jesus, você tem? E aí? Você chora por eles? Pela salvação deles? Porque a hora que Jesus voltar, gente, é a última chance. Não tem mais. Entenda, queridos? E se por acaso eles
morrerem, perderam também a chance de salvação. Você chora por eles. Chora para que eles tenham, quem sabe, uma vida digna, um encontro com Deus. Você chora pela vida dessas pessoas. Neemias chorou quando soube da realidade do seu povo. E interessante que a oração muda muito quando a gente sente a dor do outro. Se eu fosse pedir aqui, vamos imaginar aqui, se a gente não soubesse nada sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu pedisse a alguém aqui, pegar alguém de longe, por exemplo, pegar alguém do Nordeste, a Dani. Dani, por favor, ore pelo Rio Grande do Sul. Ela vem orar. Pai, pensou aquele povo lá, Senhor? Pensou aquele teu povo lá? Pensou o trabalho deles? A família do teu povo naquele lugar? Em nome de Jesus, amém. Agora, se eu fosse pedir para o Wesley orar, Rio Grande do Sul, seria diferente. Porque ele tem família lá. Ele conhece a realidade de lá. Sabe o que está acontecendo lá. Dos alagamentos. Do sofrimento das pessoas. Ele sabe. E aí a oração dele tem um outro tom. Tem uma motivação diferente. Tem um enfoque diferente. Tem um coração diferente. Então, diga a você, queridos, quando eu não sei da realidade das pessoas que estão sofrendo, eu oro como qualquer oração, tipo oração que não passa do teto. Agora, quando eu sei do que as pessoas estão sofrendo, a minha oração tem um peso diferente. Eu oro diferente, meu coração está inclinado para poder pedir, Senhor, socorre a realidade da minha irmã, a irmã Maria lá que perdeu a casa, que perdeu tudo, socorre o irmão lá, o irmão José, Senhor, ele perdeu o irmão, morreu na enchente, vai orar diferente. A primeira coisa para que a gente possa romper em fé é a gente ter um coração amolecido, gente. A gente tem que ter um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado toca o coração de Deus. Um coração frio não toca o coração de Deus. Um coração, sabe, na mesmice em que não está se preocupado com ninguém, não toca o coração de Deus. Para que eu possa romper em fé, meu coração precisa estar quebrantado. Agora, como é que tem que estar quebrantado? Quando eu primeiro olho, quão pecador eu sou, e também conheço a realidade do outro para orar. Como é que está o seu conhecimento das pessoas que você sabe que não conhecem o Senhor Jesus? Você tem se portado com essas pessoas? Tem chorado por elas? A gente pensa que se romper em fé tem que fazer coisas mirabolosas. Tem que coisas extraordinárias para poder... Gente, pensa no simples, beabá, básico. Vamos orar, mas com o coração quebrantado, contrito. Vamos chorar para as pessoas que estão precisando de ajuda. E o interessante é que Neemias fez isso, não foi apenas um dia. 4 meses. Romper em fé, queridos, é a gente se envolver emocionalmente com a realidade do outro, para orar por essa pessoa, para que Deus possa mover o coração dela e o nosso coração também. Romper em fé vai além de um momento simplesmente só aqui no culto, vai embora para casa e esquece de tudo, mas sim, significa você ter o coração naquilo, para poder querer fazer algo por essa pessoa. Romper em fé vai além de um momento, gente. A gente tem que ter o coração nisso. Só que a gente vive na sociedade hoje em dia, que a gente é individualista, só pensa na gente, nos nossos problemas, nos nossos sonhos, na nossa vida pessoal. E que tipo de cristão nós somos? De família nós somos? Quero aqui colocar uma coisa que é minha dificuldade. Eu tenho uma grande dificuldade, que eu não sei se você tem isso, mas isso eu conversando esses dias atrás, conversando com a Silvia e o Alberto, eles me contaram a experiência que eles estão tendo de marcar um encontro com colegas da escola, do high school. Você sabe a idade do Alberto? A Silvia. E eles
se encontraram. E eu perguntei, mas assim, vocês têm contato com eles? A gente conversa muitas vezes. A gente sabe onde está cada um. O Roberto falou, eu descobri que uma boa parte já foi promovida. E eu estou aqui ainda. E sabe, ele contou. Eu falei, gente, olha, isso é uma coisa que é meu erro. Eu não cultivo amizades antigas. Eu construo aquele tempo, passou, parece que minha cabeça dá uma apagada e eu continuo aqui. Eu tenho alguns amigos, poucos, que mas tem gente que a gente sabe que cultiva, que ora com um coração diferente, porque tem contato, liga, fala, procura no Facebook, procura e acha essas pessoas, e conversa, bate um papo. Eu não sou assim. E meu coração às vezes fica amargurado, porque eu queria ter um pouquinho desse tipo de coisa. Eu queria cultivar boas amizades. Sem querer ser interesseiro, mas sem ser interesseiro, eu tenho uns amigos que estão morando na Inglaterra. Eu falei assim, eu queria voltar à amizade com eles, porque eu queria visitá-los, entendeu? Mas sem pensar nesse interesse, sabe? Eu perdi o contato com eles, só conversa, eu tenho o WhatsApp dele, mas eu não estou cultivando esse tipo de coisa. Mas talvez eu não estou muito preocupado com a vida deles. E porque eu não estou tão preocupado, eu não oro por eles. Eu tenho parentes que eu faço parte do grupo da família no WhatsApp. Eu confesso que eu não queria participar, porque tem um grupo grande de aposentados. Já começa todo dia assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, assim. E os recados assim, eu falei, mãe, eu não consigo acompanhar vocês. Não dá. Mas aí eles vêm conversar e falam assim, família, ora por tal pessoa que está sofrendo isso aqui na família. E quando eu vejo todo mundo orando, eu penso, está orando por quem? Sabe, eu fico com o coração apertado, porque eu às vezes eu precisaria me envolver mais. Para que a gente possa romper em fé, a gente tem que ter um coração muito mais preocupado com o outro do que com a gente. Estão entendendo? Coisa simples. Simples. Mas que a gente pode fazer. Então hoje, quando eu voltar para o quarto, dá uma olhadinha no Facebook, no Instagram de vocês. Procura aqueles irmãozinhos lá que você não fala há 30 anos. Fala, oi, tudo bem com você? A pessoa vai até achar assim, o que você está querendo? Mas assim, volta, quem sabe, construir um relacionamento. Vai se preocupar com a sua família. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ter um coração amolecido. A gente tem que chorar com quem está precisando. Tem que chorar. Segunda coisa que Neemias fala, que a gente pode fazer para romper em fé. Jejuar e orar. Gente, jejum e oração, até como Wesley falou hoje entre os homens lá, é pilar da vida cristã. É inegociável. Temos que fazer isso. E esse ano a Isaiah tem feito todo mês durante 10 dias. A gente tem buscado pôr em prática alguns pilares que são essenciais para nós como cristãos. Não faça o jejum como algo religioso. Mas entenda que jejum envolve muito mais do que simplesmente parar de comer. O jejum é você deixar de se alimentar daquilo que alimenta o seu filho para você se alimentar espiritualmente. Entende a diferença? Não é dieta. Jejum não é parar de comer. Vou parar de comer durante 12 horas, 14, 16 horas. Não, gente. Jejum é você de abster de alimento que você gosta, que sustenta você, que você está acostumado a fazer sempre, mas você vai ter que, em contrapartida, se alimentar espiritualmente. Você precisa orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais ao Deus, porque só parar de comer, isso é dieta. Isso não muda nada na história de ninguém. Agora, eu preciso compreender que romper em fé na minha vida, na minha família, isso exige dedicação ao Senhor. O jejum e oração é um caminho que se faz
E Neemias era um homem de oração fervorosa, porque ele orou pela situação do seu povo por 4 meses. 4 meses. Por quanto tempo você ora por uma situação? Uma vez? 2 vezes? 5 vezes? Ele soube da realidade do seu povo, que ele estava longe. Ele soube e investiu tempo para orar, para buscar ao Senhor, mas para jejuar e orar. Jejuar e orar. Agora, interessante que o jejum e oração de Neemias deu a ele a habilidade e discernimento para saber a hora que tinha que falar com o rei. Sabe a hora que tinha que falar com o rei? A hora que a rainha estava do lado. Interessante isso. De alguma forma, quando ele fosse falar, a rainha estava do lado ouvindo. Aí eu pergunto a você, quem é que tem um peso maior quando fala alguma coisa em casa, homem ou mulher? O homem. Uhum. Agora, quando convence a mulher, praticamente 80% garantido, correto? Não é verdade? Vamos falar a verdade. Convencer a mulher, o homem realmente não consegue pôr um nível. A rainha estava lá. Neemias sabia que ela estaria lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ter o coração inclinado para jejuar. Orar para ter o coração para chorar. Segundo, para jejuar e orar. Interessante que no versículo seguinte, de 5 a 11, Neemias faz uma oração das mais lindas. Logo de cara, ele se coloca no meio do povo que faz muito tempo que ele não vê. Ele diz, nós pecamos. Nós pecamos. Nós nos distanciamos do Senhor. Acredito que ele deve ter trazido tudo que a informação que ele tinha das palavras proféticas de Jeremias. Sabia de tudo que Isaías tinha falado. Ele disse, nós pecamos. Aí vem o versículo 11, Neemias 1:11, diz o seguinte, olha a parte final da oração de Neemias. Ah, Senhor, eu suplico que dos teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. O que Neemias está pedindo? O Senhor, me dá sabedoria, porque hoje eu vou me encontrar com o rei. Ele intensificou sua oração para isso aí. Uma das atitudes do diabo, queridos, nesse tempo que a gente vive, é nos manter tão ocupados que não encontramos tempo para orar e buscar o Senhor. Se a gente não vigiar, a gente cai nessa cilada do diabo. A gente está num país que só fala em trabalhar, ganhar, trabalhar, e a gente vai e entra nessa roda. E quando você vê, a gente fica longe do Senhor, longe do caminho do Senhor. Agora, se eu quero e preciso romper em fé, na vida pessoal e na vida familiar, eu preciso rever a minha forma de viver. Se o seu trabalho está ocupando todo o seu tempo, peça, Senhor, me ajuda a arrumar outro trabalho. Se a minha vida está bagunçada por tanta coisa que eu tenho que fazer, tão ocupado, vigia, porque você caiu na cilada do diabo. E o diabo vai levar você para onde? Longe de Deus. E quem vive dessa forma, não vive pela fé, não está rompendo em fé, e não vai viver milagres da parte do Senhor. Alguém disse algo que eu anotei, eu achei tremenda essa frase que ele disse, diz o seguinte, a oração não é um substituto para o trabalho, ela é o maior trabalho que a gente faz. Gostei. Quem que falou isso entendeu quem é Deus e a importância de ter comunhão com o Senhor. Então eu falei de 2 coisas importantes como passo para romper em fé. Primeiro, chorar. Segundo, jejuar e orar. Lembraram então? Qual o primeiro? Segundo? Terceiro. Eu quero ler um texto de Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 7. Olha o que diz.
No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Terceira coisa que a gente tem que fazer para romper em fé: a gente tem que continuar a servir. Continuar a servir. Neemias estava muito triste pela situação do seu povo em Jerusalém. E mesmo assim, ele foi servir ao rei. Queridos, como nós usamos as circunstâncias que às vezes nos abalam para que a gente deixe de servir ao Senhor? Quantas vezes nós machucamos, estou com gripe e deixo na igreja? Eu me lembro há pouco tempo atrás, eu caí da escada lá em casa. Estava todo dolorido. E eu fui para a igreja pregar. Eu estava pregando com a respiração, sim, um pouquinho ofegante. Porque eu entendo o seguinte, gente: a minha situação, ela não é uma desculpa. Lógico que não é o caso, se for o caso de morte, o caso de doença, lógico, vão ser raciocínio lógico aqui. Mas não é qualquer coisa que eu vou chegar e parar de servir. Eu não posso usar qualquer desculpa para parar de servir. Não aconteceu aqui, eu não vou trabalhar, não posso. Eu tenho que fazer aqui, eu não vou servir ao Senhor, eu não vou na igreja, eu não vou servir as pessoas. Eu não posso fazer isso. Se eu quero e entendo que eu tenho que romper em fé, eu preciso parar com essa desculpa esfarrapada, ir atrás do Senhor e falar assim: eu vou continuar servindo ao Senhor, mesmo com dor, mesmo com enxaqueca, mesmo com, hoje não está legal o dia, não acordei bem, legal. Eu quero confessar a vocês, gente, muitas vezes eu fui para a igreja sem querer ir para a igreja. Já preguei sem querer ter pregado. Isso é ser falso? Não. É entender o meu chamado e obedecer ao chamado que Deus me confiou. E eu, quando pregava assim, eu dizia: Senhor, eu vou pregar e eu sei que o Senhor vai me abençoar na hora da pregação. Porque enquanto estiver pregando, o Senhor vai alimentar minha fé, meu coração. E o Senhor vai falar comigo, vai me abençoar, vai me curar. Então, assim, sabe, queridos, eu não deixo de fazer as coisas para o Senhor, para a igreja, para o povo do Senhor, para aquilo que Deus quer que eu faça, por uma situação que eu estou vivendo. Neemias, depois de chorar 4 meses, saber da situação do seu povo, ele faz isso. Não deixa de servir, não deixa de servir. Diga a vocês, por favor, para que vocês possam romper e crescer na fé, não parem de servir ao Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que sustenta você. Não é você que se sustenta. É Ele que sustenta você. É Ele que sustenta você. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus. E aí uma coisa interessante a falar sobre isso é que o rei percebeu
que Neemias não estava legal. Estava servindo triste. Interessante é que isso está em destaque. Isso significa que Neemias tinha o costume de servir alegre. Quando mudou o ânimo, alguma coisa destacou na vida, na visão do rei. O que aconteceu com você? Se você não está doente, é problema do coração. Não está legal? Alguma coisa aconteceu com você, dentro de você, no seu coração. O que é? Aí o rei faz uma pergunta. O que você quer que eu te faça? O que você está precisando? Pensa só, gente. A gente deixa de servir, a gente corre o risco de, às vezes, não ouvir de Deus o seguinte. E aí, meu filho, o que você está precisando? Porque você diz, hoje eu não vou servir. Hoje eu não vou buscar. A gente perde oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Meu filho, o que você está precisando? O que eu posso fazer por você? Que coisa tremenda é essa? Eu digo a vocês, por favor, em nome do Senhor Jesus, não permita que o diabo influencie você para que você deixe de servir ao Senhor. Não permita. Não saia desse momento, desse ambiente. Continue a servir em nome do Senhor Jesus. Quarta coisa. Estratégia. Qual a primeira coisa que eu falei? Chorar. Segundo? Terceiro? Esqueceram? Servir. Continuar a servir. Quarto, estratégia. Neemias ficou durante 4 meses buscando, chorando, lamentando, e naturalmente não foi à toa que ele fez isso. Não foi apenas para chorar, mas ele pediu de Deus uma estratégia de como podia falar com o rei, de como poderia fazer algo pelo seu povo, pela sua família. Ele entendeu a importância que tinha de se colocar à disposição para poder ajudar o seu povo. Ele era o copeiro do rei, ou seja, ele servia vinho para o rei. Mas ele colocou diante do Senhor à disposição para fazer o quê? Ajudar a reconstruir os muros da cidade. Não tinha nada a ver com o trabalho dele. Mas ele entendeu que ele tinha que se dispor para isso. Então, enquanto ele orava, enquanto buscava o Senhor, enquanto chorava, ele pediu ao Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia, me dá estratégia, me ajuda. O que Deus fez? Deu estratégia para ele. E o lindo foi que quando o rei perguntou, o que você está precisando, o que você quer? O premio que me chama a atenção que foi que o rei falou o seguinte, tá ok. Quanto tempo você precisa fazer isso? Quando você vai voltar? Uma coisa que me chama a atenção, queridos, que alguém que rompe em fé não é alguém que faz tudo de qualquer jeito. Não é alguém que faz as coisas largados ou sem se preparar, sem se planejar, não. Neemias sabia tudo e sabia que o rei podia perguntar quando que ele podia voltar. A gente às vezes quer pedir, Senhor, por favor, abençoa minha família. Minha família está em cacos, está uma crise no meu casamento, há um problema com a questão de trabalho, crise financeira em casa, meus filhos estão com dificuldade, meu irmão, minha irmã está com luta, eu estou com o irmão na igreja, está em dificuldade, não quer falar comigo. Gente, vamos entender uma coisa, quando você estiver orando ao Senhor, o Senhor me ajuda, me dá uma estratégia de como que eu posso restaurar isso. Imagina você chegar diante do Senhor, que é rei dos reis, e falar, Senhor, e ele fala assim, ok, você quer ajuda? Tá bom. O que você quer que eu faça? Quanto tempo você quer que com isso possa acontecer? Imagina Deus falando para você assim, tá bom. Você quer isso? Até quando você quer que isso aconteça? Imagina a situação. Qual é o seu plano? Tá bom, vamos pensar aqui. O problema é conjugal. Qual é o seu plano? Eu vou estar com você, vou te abençoar. Deus, eu vou fazer qualquer coisa aí que tem que fazer. Diz aí, o que você quer que eu tenha que fazer? Não. Qual é o seu plano? Ô meu rei, eu preciso que o senhor me ajude a que eu possa conversar bem com a minha esposa, voltar a conversar com ela livremente, assim, com sabedoria, em paz. E a gente chega num consenso.
Eu preciso que eu me ajude a conversar bem com meus filhos para que eu possa estar bem entre eles. Me ajuda, Senhor, a gente ter uma conduta diária de oração. Preciso que o Senhor me ajude diariamente a buscar ao Senhor e levar a família inteira a buscar o Senhor diariamente. Eu quero que o Senhor me ajude a que eu possa conduzir a minha família, quem sabe a gente gastar um tempo em viagem junto, para a gente poder se conhecer melhor e tratar algumas coisas que estão pendentes em casa. Me ajuda, Senhor, para que eu possa construir um caminho onde eu possa ficar durante, quem sabe, 2, 3 meses, e a gente possa gastar o tempo para ler diariamente a Tua Palavra e descobrir nela algumas coisas que possam ajudar a gente a crescer e melhorar como casal, como família. Pensa numa estratégia. Estou com problema no casamento, problema na família, tem pecado na família, pecado em casa. Senhor, me ajuda a ajudar o meu marido que está com vício na pornografia. O que eu posso fazer, Senhor? Me ajuda. Ele vai dar para você estratégia como você pode fazer isso. Que pornografia se vence diariamente, entende? É como qualquer outro vício, cigarro, bebida, é diariamente que se consegue. Me ajuda, Senhor, a vencer isso. Me ajuda, Senhor, a tratar com outros problemas que tem na vida conjugal. Problema financeiro. Me ajuda, Senhor, a elaborar um orçamento em casa e que a gente seja constante. Seja específico na sua oração com o seu pai, com o rei, e ele vai te abençoar nessa estratégia. Romper em fé é fazer a sua parte, porque a parte dele já está garantida. Entende? Eu preciso saber como eu tenho que fazer. Planejar. Não pense que vai cair tudo do céu. Seria até bom cair tudo do céu, mas não funciona assim. Mas a gente tem que nos posicionar para que isso possa acontecer. Quinta estratégia. São só 23 que eu marquei aqui. Estou brincando. A quinta estratégia. Qual é a primeira estratégia? Chorar. Segundo? Terceiro? Servir. Continuar servindo. Quarto? Estratégia. Quinto? Eu vou falar agora. Peça cartas. O que é isso? Cartas. Peça cartas. Não é bem isso. Peça cartas. Não é para jogar buraco, truco, não é isso não. É para carta. Eu vou explicar o que significa isso aqui. Gente, olha que interessante. O rei disse: o que você está precisando, meu filho? Ele pediu cartas. Por que ele não pediu dinheiro? Por que não pediu recurso? Por que não pediu gente para trabalhar? Por que não pediu essas coisas? Se ele vai para reconstruir Jerusalém, qual seria o natural? Recurso e gente para trabalhar. Assim? Não pediu nada disso. Ele pediu cartas. Me dá cartas. O que significam essas cartas? Significa autoridade. Porque ele ia ter que passar por cidades. Ele tinha que ter autoridade para poder passar naqueles lugares. Ele precisa chegar em Jerusalém e dizer para todo mundo: olha, eu estou com a carta do rei me autorizando a estar com vocês e trabalhar na reconstrução da cidade. Ele precisava de autoridade. Agora, como se consegue a autoridade? Com uma carta somente? Não. Por que o rei deu cartas para Neemias? Porque o rei conhecia Neemias. A autoridade se tem por conhecimento. Quando você conhece Deus e Deus conhece você, Ele dá a você carta com autoridade e poder. Os discípulos receberam do Senhor autoridade e poder para poder fazer muitos milagres. Mas não foi de qualquer jeito. Já estava convivendo com Jesus pelo menos 2 anos. Já conhecia o Senhor, sabia como fazer e o que tinha que fazer. O conhecimento do que se faz. E a pessoa tem que conhecer você, você recebe do Senhor autoridade. Agora, infelizmente, muitos homens, vou dizer agora os homens aqui, não têm autoridade na própria casa. Porque não conhece a realidade da casa. Não conhece o que Deus quer que faça na casa. Não sabe qual o plano que Deus tem para a família. Não sabe o que Deus quer fazer através da sua família. Aí larga os filhos de qualquer jeito. O filho para seguir a sua vida. Escolha a profissão que você quiser. Sabe?
viva como você quiser. Quando o homem tem um entendimento, ele é o cabeça da casa, ele tem entendimento que recebeu do Senhor e pode receber do Senhor autoridade, isso significa vai conseguir de Deus poder, autoridade que vai dar a ele credibilidade, poder ensinar o caminho, mostrar qual a verdade, aonde tem que ir. Isso consegue com o tempo com Deus, comunhão com o Senhor e também, não somente com isso, com prática. Exemplo de vida. Neemias era alguém de muita confiança do rei. O rei conhecia. Deus vai conceder a você autoridade se você se permitir ser conhecido por Ele. Quando você não quer nem saber de Deus, sabe que vai dar a você alguma autoridade? Romper em fé, gente, é galgar alguns passos maiores de comunhão com o Senhor, de conhecimento de Deus. Mas isso tem um propósito, para que Ele possa confiar a você alguns trabalhos, algumas missões. Deus confiou a Neemias o poder e a autoridade para poder construir a cidade. Mas ele tinha que ter uma autoridade normal, natural, que o rei também lhe deu. Isso só se conquistou pelo caráter dele, pelo exemplo de vida que ele tinha. E porque o rei o conhecia. A gente consegue autoridade da parte de Deus, porque Ele confia na gente. Para que Ele possa confiar na gente, tem que conhecê-lo. Ele tem que conhecer mais a gente, no sentido de conviver mais tempo, passar mais tempo com Ele. Se eu preciso disso, eu preciso me posicionar diante do Senhor. E aí, então, agora eu vou começar a minha mensagem, que é o texto principal. Está em Neemias capítulo 4, versículos 10 a 12. Isso só foi introdução, gente. Não, estou brincando, estou quase acabando já. Neemias 4, versículo 10 a 12 é o seguinte. Ou seja, Neemias chegou na cidade, já inspecionou a realidade, já começou a levantar pessoas para trabalhar, já começaram a reestruturar os muros, já arrumaram algumas portas, já estava caminhando, mas tinha alguns inimigos surgindo. Os inimigos tinham a intenção de paralisar a obra, de impedir com que o trabalho fosse feito, de que a família fosse abençoada, de que o povo tivesse de novo segurança. Então, olha o que diz o texto. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, o povo de Judá significa aqueles que estavam lá, que não queriam ajudar a reconstruir os muros. Os trabalhadores já não têm mais força. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Os inimigos, os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Gente, quando a gente está começando um trabalho de Deus, na nossa família, através da nossa família, para romper em fé, vão surgir inimigos, empecilhos, vão surgir, por isso que eu falei, luta vai surgir. Vamos ter dificuldade na vida pessoal, vamos ter dificuldade às vezes na família, no casamento, às vezes no crescimento da vida, isso vai acontecer. E muitas delas vão vir com qual intenção? Com duas intenções, gerar desânimo em você e também gerar, através de boatos, fofocas, dizendo que você não vai conseguir. Infelizmente, os boatos são uma seta do diabo. Infelizmente, o desânimo pode surgir com um trabalho que a gente não consegue acabar no tempo que a gente esperava. Mas o melhor de tudo é que Deus olha tudo isso e disse, eu vou estar com você, através de quem? Neemias disse, Aí Neemias disse o versículo seguinte, lutem pelos seus irmãos. Lutem pelos seus filhos e suas filhas, lutem pela sua esposa, lutem pela sua casa, lutem pela família de Deus, lutem por esse trabalho. Podem surgir inimigos, podem surgir pessoas para tentar acabar com você, mas perseverem, persistam. O trabalho vai ser feito no tempo, prazo correto. Eu tenho que voltar para estar com o rei, porque eu falei que tem um prazo para ele, mas eu vou concluir essa obra de Deus, e Deus vai ser maravilhoso com a gente. Então, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, pelas suas filhas, lutem pela sua casa, lutem, briguem por isso.
Não parem. Eu vou parar aqui, eu ia falar algumas coisas a mais, mas eu quero pedir que você ficasse em pé, por favor. Queria que você pensasse um pouquinho daquilo que a gente compartilhou com vocês aqui hoje. Quais são as 5 áreas que eu falei que a gente tem que romper em fé? Primeiro, chorar. Segundo, jejuar e orar. Terceiro, continuar a servir. Quarto, estratégia. Quinto, cartas. Autoridade. Feche os seus olhos. Como é que está seu nível de fé? Olhando para essas coisas básicas. Não estou falando de coisas extraordinárias. Porque Deus é fiel a fazer coisas extraordinárias. Eu estou falando de algo básico que a gente tem que fazer. Você está cumprindo essas coisas? Você está crescendo em fé? Está rompendo em fé, se a gente pode dizer essa palavra? Ou existe alguma coisa que o seu coração não está ainda disposto a fazer? Você está disposto a chorar por alguém? Está disposto a jejuar e orar? Jesus disse certa vez aos seus discípulos: tem certas lutas que você só vai conseguir através do jejum e oração. Está disposto a jejuar e orar para que o extraordinário venha sobre a sua vida? Está disposto a continuar servindo, mesmo que as coisas não estejam caminhando como você esperaria? Mesmo que você não seja tão bem? Está disposto a buscar de Deus estratégia para poder resolver os seus problemas? E você ajudar a resolver o problema dos outros, no sentido de se envolver, de colocar à disposição para poder cooperar para que o outro também cresça, seja da sua própria família, ou seja, irmãos na fé. E está disposto a ter intimidade com o Senhor para que o Senhor te dê autoridade. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com o Senhor? E eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos: o Senhor Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. E essa igreja não pode ser uma igreja que está largada e vivendo de qualquer jeito. Não é uma igreja religiosa, mas é uma igreja santa, pronta para poder servir ao Senhor, custe o que custar. Pronta para chorar pelas pessoas que estão sofrendo. Tem compaixão das pessoas. Uma igreja disposta a buscar ao Senhor sempre. E a fazer tudo aquilo que Ele manda. Vou pedir para o louvor vir aqui na frente, por favor. E eu quero falar com vocês nessa noite. Eu tinha até preparado uma outra mensagem que falava sobre a fé na volta do Senhor Jesus. Mas meu coração disse: não fale sobre isso nesse momento ainda. Fale das coisas básicas. Ainda não podemos ouvir alimentos mais sólidos. Mas Deus quer nos oferecer algo que pode nos ajudar. Mas a gente tem que se posicionar para isso. Eu quero desafiar você hoje a dar alguns passos de fé. Passos de fé. A você entender que você não está sozinho neste mundo. Que tem gente que precisa do seu choro, da sua oração. Tem gente que precisa da sua dedicação a eles. Você precisa de Deus. Precisa ouvir mais o Senhor. Então, se você hoje quer dizer: Senhor, me ajuda a romper em fé, me ajuda a dar passos, e eu não quero ser altos e baixos, eu quero ser constante no meu crescimento com o Senhor.
Se você quer dizer isso, eu quero pedir que você levante as suas mãos nessa hora para os céus e diga: Senhor, me ajude a ser mais constante no meu crescimento em fé. Me ajude, Senhor, a ser constante, Senhor. Diga ao Senhor isso. Me ajuda a ser constante, porque eu preciso crescer. E crescer envolve hábitos novos e exige constância na presença dEle. Então levante as suas mãos do céu e diga: Senhor, me ajuda nessas áreas. Qual área que você quer que Deus te ajude? Qual área que você espera que o Senhor possa ajudar você a melhorar? A área que você está capengando, que você não está firme, que talvez você está ouvindo muito mais a voz do diabo, que você disser: Senhor, me ajuda a cessar a voz do diabo, que eu possa corrigir minha vida e dedicar mais tempo para o Senhor. Senhor, me ajuda a romper em fé, me ajuda a crescer em fé, me ajuda. Peça a Ele, diga a Ele claramente quais áreas que você precisa que o Senhor te ajude. Assim como o rei diz para Neemias: o que você precisa e quanto tempo você precisa. O Senhor está dizendo a você hoje: o que você precisa, meu filho? O que você reconhece que precisa mudar na sua vida? Diga para Ele qual área que você precisa mudar na sua vida, que você reconhece que precisa mudar. Porque se você mudar, sua família muda. E se a sua família muda, os parentes próximos também vão mudar. Ou família, parente longe também vai mudar. Porque você vai estar com o coração chorando pelos parentes distantes que precisam do Senhor. Rompa em fé, porque Jesus está voltando. Ele vem e está chegando. Abra os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, buscar aqueles que são dele, aqueles que vivem para Ele. Ele está voltando. Põe em ordem o seu coração, a sua casa, ajuste a sua família, para que seja uma família voltada para a obra do Senhor. Lute por seus filhos, lute pelos seus irmãos,